Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente a secretária de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, a Thalita Fracalossi, para falar sobre uma oficina gratuita que terá sua primeira edição na noite de hoje, em Lajeado, lá na Univates, e vai abordar o edital audiovisual da Lei Paulo Gustavo. Antes da gente entrar na questão da oficina, fala um pouquinho a respeito da Lei Paulo Gustavo, das possibilidades, os valores também que Lajeado recebeu, quem pode fazer parte disso, né? Quem pode captar esse valor, pode usar esse valor para o seu trabalho. Bom dia, Thalita, seja bem-vinda. Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Satisfação estar aqui para falar um pouco de cultura com vocês. Lajeado, nós recebemos um recurso, né, pela lei federal da Lei Paulo Gustavo, 730 mil. Então, é uma lei que foi aprovada ainda em decorrência da pandemia, né, pela questão que o setor cultural sempre é um setor bastante afetado, normalmente é o primeiro setor que para e o último que volta. E nós sabemos como os nossos artistas, né, e a classe cultural sofre. Então, esse é um recurso federal de 730 mil que Lajeado recebeu. E dentro desses 730, a gente tinha essa divisão de valores já especificada em lei, que era 210 destinado a todas as manifestações culturais e R$520 destinado para o audiovisual, especificamente até pela questão do nome da lei, né? Que o Paulo Gustavo faleceu em decorrência do Covid. Então, também é uma homenagem a ele. E estamos, então, na fase com esses editais acontecendo aqui em Lajeado. Já estamos... Nós lançamos 2 editais, que é para as demais manifestações culturais, que foi de premiação de trajetória, onde foi possibilitado que agentes culturais, tanto pessoa física como pessoa jurídica, se inscrevesse com a sua trajetória cultural e fossem premiados. Então, esse edital, nós estamos na fase agora de seleção e habilitação, né, para que eles recebam recurso. E estamos com o edital aberto, com as inscrições até o dia 5, que é o edital especificamente do audiovisual. Então, esse é o edital, que é o valor total do edital é R$500 mil. E dentro dele nós temos 7 categorias, entre curta-metragem, cinema itinerante. Temos uma possibilidade de um curta-metragem que é específico para contar as histórias de Lajeado, o legado de Lajeado. Temos possibilidade de videoclipe também. Então, a gente tem 7 categorias divididas nos valores e quantidades de vagas para que a gente consiga também usar esse recurso aqui em Lajeado. Como é que está a procura, por essas vagas, já que nós temos aí até o dia 5 de agosto, né, para as inscrições dessa questão do audiovisual, ou seja, está se encaminhando para a reta final. Como é que foi a procura também em relação a outras vagas, né, essa seleção e habilitação que vocês estão fazendo? Como é que é esse processo agora e quantas pessoas, de fato, elas vão receber os recursos? Sim, no edital das demais manifestações culturais, a gente tinha... era dividido, né, entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gente tinha 54 pessoas físicas que poderiam ser beneficiadas e 9 pessoas jurídicas. Como a gente tinha o recurso de rendimento ainda do edital, possibilita que a gente utilize, conseguimos beneficiar todos os inscritos, né, que agora estão nessa fase de seleção de pessoa jurídica e as pessoas físicas. No total, vai dar em torno de 60 agentes culturais ou empresas culturais que vão ser beneficiadas na parte do edital de premiação. No edital do audiovisual, as inscrições, algumas categorias a gente já tem números que atingem ali, né, a quantidade de vagas ou acima da quantidade, mas nós temos algumas categorias que nós não temos ainda inscrição ou pouca inscrição. Por exemplo, a categoria de videoclipe, são 10 vagas no valor de R$9 mil. É uma categoria, né? É um videoclipe inédito, né? Que o artista é especificamente pro setorial de música, né? Músico, bandas e orquestras, que é como a gente tem na nossa lei aqui em Lajeado. E é uma categoria que a gente tem poucos inscritos. E que a gente teria demanda, né? Tem Exatamente. Demanda, a gente vê o material Temos por aí. Demanda, mas a gente também entende que o audiovisual é um pouco mais trabalhoso, né? Inclusive, por isso que nós vamos realizar essa oficina para também dar esse suporte para os artistas, né, e fazedores de cultura, de que às vezes o projeto cultural e o processo de
lei de incentivo, ele é mais burocrático e muitos não estão acostumados ainda com esse... Nós estamos ainda numa fase de iniciação aqui em Lajeado, após a aprovação da lei do sistema de cultura. Então, a gente entende que é preciso, né? Inclusive, na lei tem recurso destinado para essa parte de operacionalização, que é a questão de poder possibilitar oficinas e encontros e momentos com esse para os artistas também aprenderem essa parte burocrática, que é o que faz com que eles se afastem um pouco e não participem. Como é que funciona os critérios, né, para as pessoas terem condições? Você falou em R$9.000, é um bom valor. A pessoa recebe esse valor, tem que investir todo ele, ou recebe esse valor e depois tem que apresentar esse conteúdo, mas de que forma, quais são os critérios, o que deve contemplar, né? Porque talvez aí esteja muita das dúvidas e aquilo que talvez vocês vão até explicar hoje à noite. Sim, eu vou passar para vocês os recursos, na verdade, em relação ao audiovisual, são recursos bem consideráveis, assim. O edital de produção de curta-metragem, o valor é até R$125.000 para se inscrever. Tem 5 vagas. O edital de categoria entusiasta de curta-metragem, que é aquela pessoa que está iniciando, que quer tentar, que quer se aventurar, é até R$85.000. Aí tem o curta-metragem, que é o do legado histórico de Lajeado, que é a ideia de trazer o resgate da história de Lajeado, até R$36.000. Videoclipe, R$90.000, que no caso, isso depois dividido em vagas, né? E tem um que é a preservação e pesquisa do patrimônio vivo de Lajeado, que é a ideia de pegar as pessoas que têm as histórias e histórias de Lajeado para poder contar, que é até R$30.000, e o cinema itinerante, que é R$88.000. E tem mais uma possibilidade, que é a capacitação do audiovisual. Alguém do audiovisual que queira se inscrever e participar, ensinando a fazer o audiovisual, também há essa possibilidade, que daí é uma vaga, que é o valor de R$44.000. Então, isso está dividido entre a ampla concorrência, normalmente fica em torno de 5 vagas por edital, mais o videoclipe, que é o que atinge mais possibilidades, né, que são 10 vagas. E isso a gente tem e já está especificado na lei, que tem as cotas para indígenas, para pessoas negras e a ampla concorrência. Então, os proponentes também podem ser pessoas indígenas ou uma pessoa do audiovisual que vai contar a história do indígenas ou a história da questão de pessoas negras, ou ampla concorrência, que daí todo mundo concorre da mesma maneira. Thalita, eu acho que uma dúvida que talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando também possam ter, né? Que é em relação assim, quem pode participar? A gente sabe, são pessoas que têm alguma ligação ou interesse em produzir um audiovisual, ou seja, um filme, um documentário, ou enfim, as categorias que tem disponíveis, né? Videoclipes, enfim. Mas assim, quem está nos acompanhando, quem é do meio, ou quem já fez algum tipo de produção, já tem uma ideia, eu acho que eu posso participar. Mas, em geral, as pessoas que têm vontade de participar podem ir à oficina, pelo menos para saber, eu acho que talvez vou gostar de fazer, eu tenho interesse, mas não sei por onde começar. Talvez nesse sentido, sabe? Sim, o edital da Paulo Gustavo, ele é direcionado para a cultura, para quem já está na cultura. Então, tem algumas comprovações que precisa ter, inclusive da questão de currículo cultural. Que nem o videoclipe, ele é destinado especificamente para o setorial de música. Então, se a pessoa participa do setorial, por exemplo, de arte cênica, ele não poderia participar. Então, 2 dos editais, que é o curta-metragem e é o que conta, e o outro que é o legado de Lajeado, ele tem uma especificação que é o KNAI de cultura, o KNAI de audiovisual. Então, nessas 2 possibilidades, somente quem realmente trabalha especificamente com audiovisual pode participar. Nos outros editais, todas as possibilidades da cultura, desde artes cênicas, patrimônio histórico. Mesmo que a pessoa não tenha ainda feito algum tipo de trabalho nesse sentido? Não, ele tem que fazer a comprovação, né, cultural dele. Ele tem que comprovar também vínculo em Lajeado ou ser morador de Lajeado. Essas são algumas exigências. E algumas documentações ali que são exigidas para critério de inscrição. Né? No caso, ele inicia apresentando um projeto, que é o que vai ser aprovado ou não. Que é o que hoje também nós vamos apresentar nessa oficina, né? Como que eu faço um projeto? Às vezes, a ideia está muito na cabeça e a gente não consegue colocar no papel, né?
Então, o que vai ser avaliado por essa comissão? Tem uma comissão de pareceristas, né, pessoas técnicas, que elas vão avaliar o projeto, né? Pela questão de pontuação também, né, e classificação, ele apresenta o projeto dele, né, ele tem tudo o que ele vai fazer, como ele vai fazer, ele passa por todas as etapas, né, seleção, habilitação, e eles recebem um recurso antes de executar. Então, eles já recebem um recurso, possibilitando depois que eles já executem com um recurso, não que eles vão receber somente no final, depois da entrega do material. Onde é que vai ser exposto esse material depois? Aquelas pessoas que estão nos escutando, mas que não têm muito conhecimento, vão ter acesso a esses documentários, a esses videoclipes, a todo esse conteúdo? Sim, a ideia é que a gente tenha... Hoje a gente já tem, quando a gente teve a lei Audiblanc, nós temos um canal no YouTube que era com todos os materiais que nós tivemos, né, dos participantes, e esse dos audiovisuais também. A gente, no site da prefeitura, normalmente a gente disponibiliza esse link e especificamente o edital que traz a questão das histórias de Lajeado, do patrimônio vivo, esse nós gostaríamos de manter no arquivo histórico também. Nós estamos fazendo a digitalização do arquivo, então nós entendemos ser importante ter essas histórias também dentro do nosso arquivo histórico de Lajeado de forma digital. Sobre a oficina, então, hoje à noite, na Univates, horário, as pessoas precisam fazer inscrição antes ou podem chegar lá no momento do evento? Não precisa fazer inscrição, será no auditório, no prédio 2, a partir das 19 horas. É um produtor cultural, Djalma da Silva, ele é de Venâncio Aires. Ele tem bastante conhecimento sobre a Lei Paulo Gustavo e ele vai dar essa oficina. Então, ela é gratuita, não precisa fazer inscrição previamente, é só chegar lá, ele vai estar disponível para tirar todas as dúvidas, vai fazer o passo a passo do edital, o passo a passo da documentação. Então, vai dar todo esse suporte, né, que a gente sabe que é necessário para que se atinja também o número mínimo, né, de inscritos em todas as categorias, até para que nós não gostamos de devolver recurso, né? Pois é, a gente quer que o recurso aí, né? fique aqui, que seja executado e que a gente sabe que movimenta economia. Então, a ideia é essa. Então, até dia 5, nós estamos com as inscrições abertas. Algumas categorias já com vagas, né, com inscritos além das vagas, mas algumas ainda nós não atingimos o número de inscritos. Thalita, mais alguma situação para falarmos sobre a questão da Lei Paulo Gustavo? Porque eu já gostaria de aproveitar a sua presença para falar também sobre a Feira do Livro, né, que vai ter o lançamento amanhã. Tem algo a mais ainda para falar sobre? Não, é isso aí. Hoje nós temos oficina, depois temos mais outras etapas das oficinas, né, que nós faremos de execução, depois de prestação de conta, mas isso a gente também vai divulgando, né, ao longo do processo. Bom, amanhã então tem o lançamento, né, 9 horas, na Biblioteca Municipal de Lajeado, que foi atingida pela enchente de maio. Esse ano a 18ª edição da Feira do Livro de Lajeado, de 28 de agosto a 1º de setembro, e num espaço novo, na Avenida Piraí, no São Cristóvão. Fala um pouco mais daquilo que está sendo projetado para essa edição da Feira do Livro. Exatamente, Ricardo. Foi uma decisão, assim, é difícil às vezes tomar a decisão do que fazer, né, pós as situações que a gente passa, como a enchente. Então, logo no início, a gente tinha, inclusive, o São João no Parque, né, que é realizado em parceria com a Rádio Dependente, que é em junho, não tinha como nós fazermos. E quando começamos a falar da Feira do Livro, uma das nossas decisões nós vamos fazer, né? Se tiver que fazer em outro formato, fazer ela reduzida, que nós fizemos em 2020 na pandemia, não existia a possibilidade de não fazer, porque a gente entende que é uma retomada, é um momento que a nossa comunidade precisa também, né? E a literatura, ela tem um papel muito importante nessa questão da saúde mental também. Então, mudamos de local, o Sesc Circo já havia acontecido nesse espaço da Piraí, né, que também foi uma realização da Prefeitura e do Sesc Lajeado. Entendemos que seria, no momento, o espaço adequado para o que a gente vai fazer da feira. A feira vai ser um pouco reduzida, vai ser uma feira pocket, né, podemos dizer, mas vai ser com uma programação bem extensa, assim, uma programação bonita, e lá seria um espaço que a gente conseguiria adequar ele pelo tempo que a gente tinha, né, temos para realizar, e por tudo que nós pensamos em fazer seria o espaço ideal. Normalmente a gente faz na Praça da Matriz, mas no momento nós precisaríamos fazer muitas readequações ali, e para nós a Praça da Matriz, como precisamos de espaços paralelos para as atividades das crianças
ao longo do dia, né, das contação de história e outros momentos que eles têm hoje ao redor. A gente não tem nenhum auditório, um espaço que estaria disponível, né? Então, por isso que lá na Piraí a gente conseguiu outras possibilidades e daí a feira acontece lá esse ano. Sobre a escolha do patrono, Dr. Marcos Frank, né? E também a escritora homenageada, que é a Dirce Becker-Delve, nossa colega aqui da rádio. Também a gente ficou muito feliz com esse anúncio. O Dr. Frank também participa conosco toda sexta aqui no Troca de Ideias. A escolha desses nomes, Thalita? A escolha veio de encontro quando nós começamos a pensar, né, no tema da Feira do Livro, porque já víamos, a Feira do Livro já estava sendo planejada, paramos, né, respiramos e entendemos que seria um momento de falar um pouco de toda a questão emocional e saúde mental pós uma catástrofe, né? Enfim, após as situações que nós passamos, mas sem focar na questão do problema, né? Focar mesmo no como nós vamos lidar com nossos sentimentos, como que as pessoas vão saber lidar, como que as crianças vão saber lidar com tudo isso. Então, esses nomes foram assim, discutido em comissão e prontamente aprovado e aceito por todo mundo, porque faz todo sentido, né, com o que nós queremos trabalhar na Feira do Livro. Vai ser de quarta até domingo, né? De quarta a domingo. Final de agosto, início de setembro. E logo na sequência temos a Semana Farroupilha. Semana Farroupilha. Que bom que ela vai sair, esperamos que saia esse ano, né? Porque ano passado também estava programado e veio a enchente de 4 e 5 de setembro, que foi aquela tragédia toda. Então, temos 2 eventos seguidos aí para a CECEL, né? A Feira do Livro, a gente acabou jogando para uma semana para frente, né? A gente adiou um pouquinho, normalmente ela acontece na 3ª semana de agosto, mas pelo nosso prazo de execução seria inviável, assim. E daí já estaremos na montagem da Semana Farroupilha, se tudo der certo ali, início de agosto agora. 1ª, 2ª semana a gente já inicia com os ranchos. Também foi uma discussão muito grande em fazer ou não fazer a Semana Farroupilha, mas a gente entende que os eventos culturais, tanto os eventos culturais como qualquer evento, eles são importantes, não só para que as pessoas tenham esse momento, mas também porque eles movimentam a economia. Eles têm uma importância muito grande, né? Que nem a Semana Farroupilha, tem gente que vive da Semana Farroupilha o ano inteiro. Então, não é só o acampamento Farroupilha, as entidades e as atrações, não. A gente está falando de economia, né? Então, vai acontecer, esperamos, né? Estamos trabalhando para isso, estamos praticamente fechando a programação. Então, vai ser uma programação com grandes shows, grandes apresentações também, voltada para as entidades tradicionalistas. Então, queremos fazer um grande evento. Então, tem Feira do Livro, tem Semana Farroupilha, mais alguma programação? Ou a gente fala mais para frente? Já estamos programando o Natal também. Final de ano, né? E antes o Ricardo comentou sobre a questão da biblioteca e hoje antes recebi uma mensagem. Estamos recebendo hoje, nós tivemos nosso acervo na biblioteca atingido, né? Perdemos em torno de 10 mil livros. E hoje está vindo uma doação da SEDAC, da Secretaria de Cultura do Estado. Estamos recebendo em torno de 6 mil livros já fomos buscar, tá a caminho. Então, hoje de tarde, o pessoal da Secretaria de Cultura também do Estado estará aqui para oficializar, então, essa entrega, né, de esse momento de também poder repor o nosso acervo, né? A biblioteca ainda está passando por um momento de adaptação, não conseguimos ainda realizar reformas nem nada no espaço, mas estamos atendendo a comunidade aos poucos, né, retomando, e é muito importante essa doação, assim, de conseguir repor um pouco o que a gente perdeu, né? Então, hoje, a gente começa com uma grande doação também aí de livros que vem da Secretaria de Cultura do Estado. Que boa notícia, e é importante, né? A retomada, a reestruturação, a começar por hoje, então, essa oficina, 7 da noite, na sala 106 do prédio 2 da Univates, em relação ao edital do audiovisual da Lei Paulo Gustavo. Tem vagas abertas ainda, as pessoas podem participar lá, pode buscar a CECEL também, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado, liga lá no 3982 1140, se informa, tem oportunidades, e ali na frente tem Feira do Livro e tem Semana Farroupilha também. Que bom a gente falar disso, e é importante para a comunidade também respirar outros ares, para falar de cultura, para se divertir, porque afinal de contas já passou 3 meses praticamente, né, da enchente. Então precisamos evoluir, precisamos de retomada assim aqui na nossa região. Thalita, muito obrigado pela tua presença aqui e sucesso. Obrigada, agradeço a oportunidade e o espaço, e nos acompanhe
acompanhe nossos eventos, acompanhe as ações de tanto de cultura como de esporte que a Secretaria realiza em Lajeado. E volta para contar aí, contando as novidades que foram acontecendo aí, fechando as programações, volta aí para contar para gente. Com certeza.